A Itália sempre foi conhecida por ter grandes esquadrões durante toda a sua década, repletos de craques. Muitos desses esquadrões fizeram sucesso encantando o mundo e vencendo diversos títulos. Mas talvez nenhum tenha sido tão brilhante e histórico como o Torino da década de 40, que além de ser um sucesso dentro de campo, foi motivo para muitos sorrisos na Itália, na década mais devastadora do país, a Segunda Guerra Mundial. Apenas duas coisas foram capazes de parar a ascensão do Grande Torino, como era conhecido. A primeira delas foi a paralisação do campeonato italiano na temporada 1943 e 44 e na temporada 1944 e 45, por conta do rumo que a guerra tinha tomado. E a segunda, por conta de uma fatalidade, conhecida como Tragédia de Superga. A representação do Torino ia além do futebol. A ascensão do Toro surge em uma época muito complicada. Era de uma Itália pós-Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Com a Itália destroçada e a população sem perspectiva com o futuro, o sucesso da seleção italiana e de alguns clubes no futebol, principalmente o Torino, foi o grande refúgio para as frustrações italianas, tornando-se motivos de alegria para milhares de pessoas que se viam à beira da devastação, e tornar também menos dolorosa a luta de reconstrução da Itália. O Toro tinha como principal jogador o italiano Valentino Mazzola, e era uma equipe que fascinava os adeptos com seu futebol ofensivo, diferente dos outros clubes italianos que tinham como base o futebol mais cauteloso e defensivo. Entre 1942 a 1949, não houve nenhum time na Itália capaz de parar o Torino. Isso fica em evidência se eu contar os maiores feitos do clube nessa década. Foram 5 campeonatos italianos conquistados de forma consecutiva, começando na temporada 1942-43, conquistando também nesse ano a Copa da Itália e se tornando o primeiro clube italiano a conquistar 2 títulos nacionais no mesmo ano, a famosa dobradinha. Com a paralisação dos campeonatos por conta da guerra, a temporada retorna em 1945, tendo o Torino como campeão novamente, e assim se repetiu até a temporada 1948-49. Antes disso, a equipe só havia conquistado um título italiano na temporada 1927-28 e uma Copa Itália na temporada 1935-36. Uma prova do futebol ofensivo do Torino pode ser tirado como base na temporada 1947-48. A equipe obteve conquistas incríveis, como a de marcar 125 gols no campeonato, recorde que se instala até os dias de hoje. Nenhuma outra equipe italiana chegou a esse tento. Outro recorde que durou por muito tempo foi o número de vitórias em uma temporada de campeonato italiano. Foram 29 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. O recorde de vitórias só foi ultrapassado 59 anos depois, pela Internazionale de Milão, onde na temporada 2006-2007 alcançou 30 vitórias em uma temporada. Anos mais tarde, a Juventus também foi quebrando esse recorde, mas precisamente por 4 vezes. Na temporada 2013-2014, conquistando 33 vitórias, na temporada 2015-2016 e 2016-2017, com 29 vitórias, e na temporada 2017-2018, alcançando 30 vitórias. A temporada 1947-48 foi tão brilhante para a equipe de Turim que eles bateram seus recordes pessoais e que duram até os dias de hoje, sendo eles: a maior pontuação em uma única temporada, 65 pontos. É válido lembrar que naquela época cada vitória valia apenas 2 pontos, e não 3 como costumamos ver nos dias de hoje. A maior goleada como mandante no campeonato italiano, 10-0 contra a Alessandria, e a maior goleada como visitante no campeonato italiano, 7-0 na Roma. O maior número de vitórias em uma única temporada, 29 vitórias de 40 jogos, e o maior número de vitórias como mandante, 19 vitórias de 20 jogos. Menor número de gols sofridos em uma temporada, 33 gols em 40 jogos, e a maior média de gols, 3,3 por jogo. A equipe do Torino foi tão encantadora nessa temporada que chegou a ter 10 jogadores titulares vestindo a camisa da seleção italiana em um jogo contra a Hungria. Apenas o goleiro não fazia parte da equipe do Torino, mas sim da rival Juventus.
Jogando em casa, o Torino era uma verdadeira máquina e já chegou a ficar 93 jogos invictos como mandante, com 83 vitórias e 10 empates. Um fato curioso e que era um dos motivos da equipe ter esse poder todo dentro de casa, ficou conhecido como os 15 minutos de Filadélfia, que era o estádio que o Toro mandava seus jogos. Da arquibancada, um trompetista famoso chamado Oreste Bomida esperava o momento do jogo que o adversário poderia estar cansado e desabilitado e dava uma espécie de sinal para os jogadores, tocando o toque da cavalaria com seu trompete. Valentino Mazzola, como líder, levantava seus braços para indicar à sua equipe que começaria os 15 minutos de Filadélfia. Mas em que se consistia isso? A equipe do Torino se lançava ao ataque e sufocava o adversário por 15 minutos. Nenhum time era capaz de parar os 15 minutos de Filadélfia. Mas ninguém imaginava o que estava por vir, o que colocaria ponto final no maior esquadrão que o clube conseguiu formar. No dia 27 de fevereiro de 1949, a seleção italiana goleou a portuguesa em um amistoso em Gênova, por 4-1. Apesar da goleada sofrida por Portugal, Francisco Ferreira, que era o capitão português, fez um convite ao capitão Mazzola para que a equipe do Torino fosse até Portugal para um amistoso em sua homenagem. O presidente do Torino, Ferruccio Novo, não queria disputar o amistoso, pois o campeonato italiano estava em fase decisiva, mas ele acabou cedendo para o dia 3 de maio. O que colaborou com a escolha do presidente foi o empate contra a vice-líder do campeonato Internazionale, que manteve os 4 pontos de distância entre as equipes. No dia 1º de maio, o líder do campeonato italiano aterrissa em Lisboa. Vale ressaltar também que mesmo gripado, o capitão Mazzola decidiu viajar com a delegação. 7 pessoas, incluindo jogadores e jornalistas, não participaram da viagem, entre eles László Kubala, jogador que se tornaria uma lenda no Barcelona anos mais tarde. Aliás, ele nunca foi jogador do Torino, mas recebeu o convite da delegação por estar suspenso pela FIFA e não poder participar de jogos oficiais. Na época, ele defendia o Pro Patria da Itália. De última hora, László resolveu não ir, pois sua esposa e seu filho estavam doentes. 40.000 pessoas no estádio Jamor assistiram a um excelente jogo e bem disputado, com vitória do time da casa por 4-3. O clima pós-jogo foi super agradável, onde teve até um jantar de confraternização das equipes. Já no dia seguinte, dia 4 de maio, era então hora de retornar para a Itália. A delegação decolou às 10 horas da manhã no avião Fiat G212. A primeira escala aconteceu em Barcelona para o reabastecimento do veículo. Logo após, seguiram viagem ao aeroporto de Turim. A torre de controle de Turim informa que o tempo estava péssimo, com um grande nevoeiro, ventos fortes e chuva. Ao se aproximar do espaço aéreo italiano, era evidente os problemas meteorológicos. Um grande nevoeiro se formava. O piloto foi obrigado a se aproximar do solo para que pudesse ter uma visão melhor do espaço. E foi aí que, na tentativa de descida, o avião se chocou com um dos muros de sustentação de uma igreja, a Basílica de Superga, que se encontra no alto de uma colina a mais de 660 metros de altura do solo italiano. Morria ali todos os 31 que estavam embarcados no avião. Mas não só isso, destroça famílias, mata um clube, abala um país inteiro, um mundo inteiro por sinal. Não havia palavras, não havia explicações. O clube que representou muito mais do que futebol para o povo italiano estava morto. 18 jogadores, 6 membros da comissão técnica, 3 jornalistas esportivos e 4 tripulantes. O céu, que era o sonho metafórico do grande Torino, acabou sendo o limite. 2 dias após o incidente, no dia 6 de maio, mais de 500.000 pessoas acompanharam o funeral dos jogadores, dirigentes, jornalistas e tripulantes. A Federação Italiana e os outros clubes, como um gesto nobre, declararam o Torino o campeão daquele ano, mesmo faltando 4 partidas para o fim do campeonato. Partidas que foram completadas pelo time juvenil. Os adversários também usaram sua equipe juvenil, e a equipe venceu todos os jogos. 4-0 no Genoa, 3-0 no Palermo, 3-2 na Sampdoria e 2-0 na Fiorentina. Se essa tragédia não tivesse acontecido, na década seguinte o Toro continuaria sendo potência,
e prometeria duelos históricos com o novo esquadrão que estava a surgir, o Real Madrid de Di Stéfano e Puskás. Nunca mais o Toro conseguiu reunir no mesmo time tantos craques que resumissem em títulos sua grandeza. O time só conseguiu ser campeão italiano 27 anos depois. A seleção italiana também sofreu um duro golpe. Um ano após o incidente, foi disputada a Copa do Mundo de 1950. A bicampeã, que era considerada a favorita e tinha como base jogadores do Torino, não havia superado o desastre, fez um campeonato sem brilho e acabou saindo ainda na primeira fase. O Grande Torino tinha representado muito mais do que um time de futebol para o povo italiano, numa altura em que a nação estava a lidar com os males de seu passado fascista e a destruição que a Segunda Guerra Mundial causou. O clube uniu o povo independente de seus antecedentes, crenças políticas ou rivalidades futebolísticas. O Grande Torino trouxe a esperança e a alegria para o povo italiano continuar acreditando em dias melhores.